Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma terça-feira especial, gente, trazendo aqui uma convidada, ela que é advogada, criminalista e é amiga do programa Palavra Franca, doutora Tamires Ribeiro. Boa noite, bem-vinda, doutora! Boa noite, doutor, é uma honra estar aqui, como sempre, obrigada pelo convite. A primeira vez deu uma surpresa para nós, gente. Porém, foi justamente essa surpresa que gerou a segunda vez, não é verdade? E é por isso que nós estamos aqui recebendo. Primeira vez foi lá no seu escritório e hoje nós temos o privilégio de receber nos estúdios do programa Palavra Franca a doutora Tamires. Coisa boa, né, doutora? Obrigada, doutor, pela oportunidade. Gente, o programa é seu, doutora. A casa é sua. Você volta sempre que você tiver uma novidade, um assunto. Sempre a casa é sua. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo João Paulo. Ele é o nosso patrocinador, gente. Você que precisa fazer certificado digital, tanto pessoa física como jurídica, procure o meu amigo João Paulo, da Único Certificado Digital. Gente, o tema hoje é um tema bem interessante. Eu já quero fazer um apelo aqui para você dividir o nosso link com seus amigos, amigas, família. Dá tempo. Vamos falar hoje sobre violência doméstica. Vamos falar hoje sobre uma solução encabeçada pela Frente em Defesa da Família de Valparaíso, que está trazendo para transformar em lei. É o projeto do botão de pânico agora a nível nacional. Portanto, o projeto é fazer desse botão de pânico uma lei federal. Mas antes de tudo, vamos conversar um pouquinho sobre o panorama em si. Brasília, por exemplo, gente, é a capital que está liderando o ranking de feminicídios. Hoje, para nossa surpresa, mais uma mulher foi vítima na Samambaia, uma das cidades satélites da nossa capital. O marido, após uma discussão, terminou desferindo algumas facadas e deixou a sua esposa morta e terminou fugindo com o filho. Então, nós começamos falando um pouquinho sobre esses índices. Doutora Tamires, os índices têm aumentado. Brasília aumentou 350%. A primeira pergunta eu quero, assim, conversar com a senhora, como mulher, como profissional, o que você acha que tem feito esses índices aumentarem tanto assim, inclusive na nossa capital federal, na sua opinião? Na verdade, a gente tem que começar a ver a cultura do país, né? E mudar essa visão de machismo, a visão de como se trata a mulher e voltar àqueles princípios da época dos nossos avós, de ter aquele cuidado com a família e valorizar realmente a mãe, porque ela traz uma paz pro lar, ela que edifica o lar, é a mulher. A mulher que edifica. Exatamente. Engraçado. E aí, quando a senhora fala em voltar um pouquinho atrás, recuperar alguns valores que se perderam no meio do caminho, né? E hoje, gente, na verdade, eu penho para mim nada mais do que uma mulher para responder isso, né? Me diga uma coisa, a mulher gosta ou não gosta daquele homem à moda antiga? Como é que é isso aí? Fala para mim, curiosidade, só para nós aqui que ninguém nos ouça. Dizem por aí que esse homem à moda antiga, que paga a conta, que abre a porta do carro, que corteja a mulher, essa figura entrou em extinção, é verdade? O que arruma as coisas também. Bem bolado, o que arruma as coisas também, bem bolado, bem bolado. Você acha que essa figura desapareceu? Eu acho que não é só o lado do machismo também. Eu acredito que a mulher ela tem que ter uma visão que muitas delas querem construir um lar perfeito, né? Onde tem um pai, tem um filho e tem a esposa ali, a construção de um lar. Mas a gente tem que perceber que quando tem ali a presença de muita violência, de muitas brigas, de muitos gritos, isso afeta diretamente as crianças. Então é impossível você ter um lar perfeito no meio de tantas agressões. Então a preservação da família não vem só estar composto todos os pilares, né? Que é o pai e a mãe. É encontrar a paz da casa e evitar que as crianças elas cresçam com aquelas violências, porque só assim a gente pode curar uma sociedade, porque isso reflete a todos. Quando tem uma agressão dentro de casa, isso gera uma pessoa que vai ter problema na sociedade no futuro.
Alguém já disse que uma violência contra a mulher é uma violência contra a família. Exatamente. Ou seja, quando você machuca a mulher, você machuca a família toda. Impreterivelmente, gente. E aqui a gente quer deixar, inclusive, aproveitar essa matéria de hoje para dizer: o programa Palavra Franca repudia veementemente toda e qualquer violência doméstica, né? Contra a mulher principalmente. Toda e qualquer violência tem que ser punida, devidamente punida com os rigores da lei, de forma exemplar. Somos a favor da mulher. Inclusive, eu lembro de uma frase da professora Maria Velônia, que é secretária municipal de assistência social em Goiânia, que ela costuma repetir que ela observa muito os homens que respeitam as mulheres. Exatamente. E parafraseando a professora Velônia, nós do programa Palavra Franca respeitamos as mulheres. Muito bom. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para as mães, né, doutora? Que hoje nós estamos no mês das mães, né? Mês de maio. Um abraço para todas as mães que nos assistem, nos acompanham aí no programa Palavra Franca. Doutora, quando uma mulher ela precisa de uma medida protetiva, a primeira pergunta já dentro do tema é essa. Como que funciona? Como é que a mulher consegue uma medida protetiva? Bem, vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar que tudo é um ciclo, né, da Sim. violência. Primeiro começa com ciúmes, né? Depois desses ciúmes vem as agressões psicológicas, depois as agressões físicas e depois vem aquela lua de mel que ele vai pedir desculpa, que vai querer voltar e aí tem a reconquista, né? Então, a gente tem que analisar mesmo se realmente a denúncia ela vai ser eficaz, se a denúncia vai deixar a mulher em estado de risco, entendeu? Tem que analisar cada caso, o juiz ele analisa as denúncias para saber se é um caso de uma medida protetiva ou se é um caso de prisão. Então, primeiramente, tudo começa com a denúncia. A denúncia. Exatamente. Qual o número que denuncia? 190. Ih, gente! Ó, 190 é o número de cor, não precisa nem, né? 190. Gente, denuncia. Ao primeiro sinal de desrespeito, ao primeiro sinal de falta de consideração, vou ser sincero para você, isso é como uma água morro abaixo. Ninguém segura. Então, mãe, mulher, esposa, você merece, e segundo a lei, o Código Civil, e aí eu quero lembrar aqui da juíza de paz aqui de Valparaíso, quando ela vai fazer um casamento civil, ela faz questão de ler o Código Civil para os noivos, sabia? Eu acho aquilo ali muito legal, né? E o cuidado recíproco está na letra da lei. Então, gente, a partir do momento que um relacionamento não se pauta em um cuidado mútuo, isso precisa ser revisto. 190, denuncie. Tá, a pessoa fez a denúncia. E hoje tem a questão da delegacia da mulher, que é especial, e delegacia comum. Pode ser em qualquer delegacia? Pode ser em qualquer delegacia. Ah, tá. Com certeza é melhor estipulado mais específico, mas às vezes a gente está numa situação que a gente precisa do que está mais perto mesmo, então pode ser qualquer delegacia, é uma ação incondicionada. Quem vai ter competência para mover, né, esse processo é o Ministério Público, e é isso, em prol da defesa da mulher. Hoje, a gente sabe que quando a mulher denuncia, e aí tem toda uma situação até ela chegar à denúncia. Quando a mulher chega lá até a autoridade policial para fazer a denúncia, é normal ela ser acompanhada com um profissional, não só o profissional do direito, né, que precisa de um advogado, advogada, mas também tem algum tipo de acompanhamento psicológico, doutora? Ou a gente ainda não chegou nessa fase ainda? Eu acho que todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico quando passa por algum trauma na vida. Então, acredito que no primeiro momento a pessoa ela não vem falar com nenhum profissional, nem psicólogo e nem advogado. Normalmente encontra alguma amiga próxima e que seja uma pessoa de segurança, se possível poder conversar com uma pessoa que não seja pessoa que conheça também o agressor, para não te julgar tanto. Tem que tomar muito cuidado, existem muitos preconceitos na sociedade, né? Infelizmente.
Então é muito complicado. Hoje em dia a maioria não denuncia por causa do preconceito da sociedade. Do julgamento das Do pessoas. julgamento das pessoas. Eu tô recebendo aqui um comentário da doutora Miriam Fernandes. Obrigado, doutora Miriam, está nos assistindo ao vivo. Ela diz: criança exposta à violência tende à repetição do padrão comportamental dos pais. Exatamente. A Missilene também está dizendo, é verdade. Obrigado, Missilene, pela participação, pela colaboração. Doutora, hoje, uma medida protetiva, o que ela dá direito? Qual o direito, o que ampara essa medida protetiva para a mulher que está sendo vítima de agressão? Coloca uma distância que o agressor tem que ficar da vítima. Essa basicamente é o benefício da medida protetiva. Tem que ficar numa distância X e que pode ser metrificada pela tornozeleira eletrônica e pelo botão do pânico, no caso. Aí entra a ideia do botão do pânico. Exatamente. Dá para saber onde está cada pessoa no momento exato. E evitar que o agressor se aproxime da vítima. E poder salvar vidas de mulheres com isso. Tá. Abriu o debate, você que está nos assistindo, hoje estamos falando sobre a medida protetiva que as mulheres vítimas de violência têm direito mediante um apelo à justiça. E agora, esse projeto do botão do pânico, que em algumas cidades já existe, mas que agora, doutora, o botão do pânico, a minha pergunta, inclusive, é, a tornozeleira eletrônica ela já é monitorada, certo? A pergunta agora é, se é viável a pessoa que foi beneficiada com a medida protetiva colocar no agressor uma tornozeleira? Será viável isso? Mas eu acredito que quem tem que ser punido é o agente, não a vítima. Não a vítima, perfeitamente. Então, tá com a tornozeleira já mostra que a pessoa tem um risco a ter algum comportamento atípico à sociedade. Então... ele já vai pensar duas vezes. Eu acho que já seria uma punição a mais, né? O preconceito da sociedade quando vê uma tornozeleira. Na verdade, as pessoas têm que saber das consequências dos crimes que praticam. É uma consequência. Ou seja, você agressor e você que nos assiste, o projeto é que o agressor, após a liberação da medida protetiva, esse agressor receba uma tornozeleira e a mulher receba um dispositivo o qual vai disparar quando um chega perto do outro. Então, na verdade, a gente tem um painel do GPS onde a gente tem vários sinais. O sinal verde está tranquilo, o amarelo começa a mostrar um determinado risco e o vermelho já mostra que a pessoa está violando uma decisão judicial da medida protetiva. Então, a polícia já pode vir com ação para poder evitar que ele chegue perto dela. Ele está violando uma decisão do juiz quando chega perto da vítima. Inclusive, isso é tão fenomenal, gente. Uma medida simples, porque já existe o sistema, inclusive, né? Já existe a tornozeleira que está aí. Se não me engano, no Distrito Federal, os últimos dados que tenho é que, em média, 5.000 tornozeleiras estão disponíveis no sistema, né, judiciário. E apenas 300 são utilizadas para algum tipo de violência, né, doméstica. Então, o índice de utilização é muito pequeno e isso pode ser evitado, por exemplo, numa cidade satélite em Brasília, uma jovem mãe de 3 filhos, né, ela terminou perdendo a vida porque o agressor, né, ao se aproximar dela com a medida protetiva, discutiu com a vítima e uma das filhas do casal chegou a chamar a polícia, que atendeu o chamado e chegou. Porém, ele tinha acabado de dar o tiro fatal na vítima. Ele tentou também atirar na polícia, a polícia revidou e ele foi alvejado também. O detalhe é que esse botão do pânico funcionando teria evitado mais uma tragédia. A senhora acredita que com essa ideia em prática a gente consegue reduzir um pouco desses números? Eu acredito que possa reduzir. A pessoa teria medo de fazer algo que ela seria punida, então acredito que possa reduzir. Tudo tem suas falhas no sistema.
É evidente que pode acontecer algum imprevisto que não consiga ser amparado pela medida, mas vai preservar a vida de muitas pessoas. E, aliás, a gente está na frente de um crime que não é sempre do criminoso, entendeu? Às vezes é uma pessoa que está por algum... É sempre uma emoção. Às vezes não é uma pessoa que rouba, não é uma pessoa que trafica, não é uma pessoa que mata, não está acostumada a matar, mas também não está acostumada a lidar com um sentimento tão forte que pode tirar algo tão negativo como lesionar uma pessoa, como levar a óbito uma pessoa. Então, temos que tomar cuidado porque não é um crime comum, é um crime seguido 100% por emoção. Então, acredito que vai reduzir bastante, vai poder saber onde cada um está e se realmente uma ordem judicial está sendo cumprida. Com esse sistema, aí sim, o judiciário, a polícia pode monitorar, porque hoje não tem como, né? Como é que vai controlar uma medida protetiva? Exato. Como é que vai acompanhar isso? Exato. É claro, gente, e aí eu aproveito para mandar um abraço para Sara Damas. Olha aí, gente, a Sara Damas está nos assistindo e também está aqui nos estúdios do programa hoje, participando, que é uma parceira nossa, uma amiga, e é até nossa produtora agora, viu, a mulher? Um abraço, Sara Damas, obrigado pela participação, pela audiência. Ela está dizendo aqui, basta de violência contra a mulher, denuncie 190. Tem também o 180, né? 180 e o 100 também, que é dos direitos humanos. E o 100, que é dos direitos humanos. A Sara disse... A realidade de um dos países que mais mulheres morrem vítimas de feminicídio. Maria Eduarda, boa noite, Maria Eduarda. Obrigado pela participação. Hoje nós estamos falando de uma revolução. Estamos lançando aqui no programa Palavra Franca um projeto da Frente em Defesa da Família. Eu quero nominar aqui a doutora Miriam Fernandes, que é psicanalista clínica e é da Frente da Família, a doutora Márcia, a Cristina e outras tantas colaboradoras da Frente em Defesa da Família que estão com o projeto do Botão do Pânico Lei Federal, para que toda medida protetiva seja acompanhada do botão de pânico. E hoje recebemos a doutora Tamires Ribeiro, que é advogada e é criminalista, mulher e defensora das mulheres. Doutora, o poder público, ele pode fazer mais, na sua opinião, ou ele está fazendo o que está ao alcance dele? Não sei o que dizer da política, não sei do que ser do poder, né? Acredito que existem muitos projetos que são ali prometidos no momento da eleição, né? E que a gente tem que acompanhar conforme passa os 4 anos. Pode fazer um pouquinho mais? Pode, mas não dá para abraçar o mundo também. Até porque não basta também só esperarmos do poder público. Não. Tem também, e aí no projeto que a doutora Miriam, inclusive doutora Miriam, obrigado pela audiência, nesse projeto também está uma parte, né, inclui também a criação de uma equipe multidisciplinar. Equipe essa que vai ser composta de psicólogos, psicanalistas e outros profissionais da área da saúde que vão acompanhar. Porque não basta também só estabelecer leis, é preciso cuidar das pessoas. Exatamente. É preciso cuidar da vítima, é preciso cuidar do agressor. Você acha que a política de cuidar do agressor também ajuda? Eu acho que quando a gente tem um potencial de mudar a atitude de uma pessoa, mudar uma atitude ruim para uma atitude boa, isso é válido. Quando ele se arrepende e se transforma, isso é válido. Então temos que cuidar de todos. Ninguém é perfeito. Até os que dão defeito merecem cuidados. Inclusive, um abraço aqui para nossa amiga Maria Helena. Maria Helena, ela é da Acival, é uma das diretoras da Associação Comercial de Valparaíso, né? E conversando um pouco com ela, conversando com a doutora Zizi. Doutora Zizi é psicóloga de Valparaíso, a primeira psicóloga de Valparaíso, olha, pioneira. Doutora Zizi, um abraço, obrigado pela colaboração. Ela, numa das nossas conversas, ela chegou a também, né, indicar que nesse projeto seja incluso, aliás, além de colocar o botão de pânico como lei federal, colocar uma tornozeleira no agressor,
colocar também que o agressor seja obrigado a participar de um programa de acompanhamento psicológico. O que você acha? Eu acho super válido, porque às vezes, muitas das vezes, a agressão vem da criação de dentro de casa. Às vezes existe o casal que é apaixonado, que dá um amor, que dá tudo naquilo, mas infelizmente tem uma cultura de ver o pai batendo no filho, que vê o avô batendo no pai. Então isso a gente tem uma contaminação de gerações. Então se tiver um tratamento psicológico, acredito que a gente pode romper com isso e fazer uma geração que não vai passar mais por violência dentro de casa. Basta de violência, né, Zóia? Basta de violência. Gente, e a vida é tão legal. Pessoal, se não deu... Luzimara Damasceno. Obrigado, Luzi. Eu conheço, não conheço, Sara? Um abraço, Luzi. Obrigado pela participação, boa noite. Um abraço aí para vocês aí. Ela tá dizendo, lugar de agressor é na cadeia, basta de violência contra a mulher. Obrigado pela sua participação. A Luzimara é lá do Ipanema, é isso mesmo, tá certo? Um abraço, pessoal aí do Ipanema, obrigado pela audiência, tá bom, Luzimara? Hoje, a gente sabe que esse sentimento de pertencimento, ninguém é dono de ninguém, gente. Se um relacionamento não deu certo, o que pode ser feito? Partir para a próxima. Partir para a próxima, gente. Exatamente. Ciúmes não é a pimentinha do relacionamento. O que faz esse relacionamento durar é o respeito. Gostei. Ciúme não é? Não é a pimenta do relacionamento. Ah, tem esse ditado aí também, O pessoal acha que ciúme é a pimenta. Mas o ciúme que gera o início da violência. Sim. É a possessão, é não saber lidar com aquela sensação de perda. Então, acaba que isso gera as agressões. Então, cuidado com ciúmes. Se tiver um ciúmes muito exagerado, que não respeita realmente o seu espaço, talvez seja a hora de partir. Mas, para isso, é muito necessário que se faça uma cultura nova no país. Que a mulher entenda que ela pode ser feliz, mesmo se não tiver com aquele parceiro. Que a melhor coisa é ter paz dentro do seu lar. Então, não aceite a agressão e não aceite uma pessoa que queira ter posse com a desculpa de ser um ciúmes. Não dá certo, viu, gente? Não dá certo. Inclusive, o pessoal diz, né? A Sara escreveu basta de violência doméstica, respeito sempre. Inclusive, tem uma máxima que diz que, às vezes, as pessoas suportam esse tipo de coisa por causa dos filhos. Você acha que suportar uma situação dessa em nome de ficar perto dos filhos, você acha que isso procede? Depende da mente da mulher. Vamos dizer que a mulher, ela estava ali numa casa, ela cresceu na casa que existe só violência. E de repente ela sai dessa casa porque não aguenta mais essa briga, tudo, e coloca na mente dela que ela pode ter uma família, que ela pode ter um casamento maravilhoso. Todo relacionamento começa com um príncipe, depois talvez ele vire um sapo, entendeu? Opa, como é que é todo relacionamento? O homem não vai demonstrar que ele é agressivo no início. Na hora, né? Não. Vai mudar com o tempo. E às vezes a mulher tem uns princípios bonitos, que é o princípio da família. E ela quer preservar o relacionamento para dizer que está deixando para os filhos a herança de uma família. Estou casado com seu pai porque eu quero realmente cuidar dos meus filhos com o pai. Só que às vezes aquele pai está sendo uma coisa tão negativa para a família que as crianças vão sentir como? Impotentes, entendeu? E vai gerar raiva, e vai gerar uma criança que realmente ela vai ser cheia de traumas, depressões. Isso afeta a alimentação, afeta o sono, afeta os estudos. Tudo, entendeu? Então acaba que é um prejuízo muito grande. Eu sei que o princípio é bonito. Bonito, na verdade, é o amor próprio, entendeu? Entender que a melhor criação que uma mulher pode dar para os filhos é a criação de mostrar o amor, o carinho e o respeito. Então, tem que mudar a cultura do país para poder ver quais são os princípios e ver qual é a visão de ser machista, como é que o homem tem que tratar a mulher, como é que é o certo de se ter uma paz dentro de um lar. Tem uma participação aqui do Alder Rezende. Obrigado, Alder. Paz, boa noite e obrigado pela audiência. Alder é meu amigo, meu vizinho também. Por muito tempo, doutora, a gente foi criado com essa cultura de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
que você me diz de uma cultura que foi, de uma sociedade que foi aculturada com esse tipo de colocação, e até a gente tirar isso da cabeça? Gente, em briga de marido e mulher se mete a mão, se mete a colher, sim. Se há agressão, se há falta de respeito, mete-se a colher, mete o pé na porta, mas não pode permitir ninguém ser agredido. Mulher, já diz o ditado, não se bate nem com a flor. Correto, doutora? Correto, doutor. Correto. Na verdade, eu vou repetir que é muito frágil essa situação, porque a pessoa se sente muito constrangida. Sim. E ela tem um risco de ter um preconceito, né? Apanha porque quer. Sim, né? Alguém ainda tem coragem de um negócio desse? Um negócio desse, mas não consegue raciocinar que às vezes é uma dependência financeira. Às vezes é aquela dependência realmente emocional de ser o pai junto com a mãe. São vários fatores que podem influenciar na volta da mulher, entendeu? Querendo às vezes valorizar um princípio de família, infelizmente. E essa conta não dá certo, não bate. Não bate. Uhum. Eu, inclusive, quero lembrar aqui, e aí, Miriam, se você estiver nos assistindo, nos ajude aí com essa entrevista. No projeto para transformar o botão de pânico em lei federal, também consta que a mulher vítima de violência, ela tenha direito, lembrando, gente, isso é um projeto, tudo isso é um projeto que a Frente em Defesa da Família está ainda elaborando para apresentar na Câmara Federal. E nesse projeto de lei consta também que a mulher, porque muitas vezes ela, sendo vítima de violência, não tem uma condição financeira, não tem uma profissão, que a mulher tenha direito, é claro, dadas as devidas proporções e feita uma avaliação, ela tenha direito a um salário, que o projeto chama salário dignidade, para que ela tenha condição de poder tomar uma decisão e sair daquela situação. Pois muitas vezes essa falta de condição financeira faz com que a mulher se sujeite a esse tipo de situação. E aí, doutora, a gente sabe que existe um benefício mais ou menos parecido, a senhora que conhece a lei, né? Que é o benefício da reclusão, o salário, auxílio reclusão, né? Bom, isso é um salário pago para o dependente. O dependente da pessoa que foi presa. Exatamente. Mas aí tem que ter um período de contribuição também, né? Que é os tem toda uma... Tem que ter uns requisitos. Exatamente. Para poder o Estado ter também a capacidade de arcar com essa obrigação que ele está tendo, né? Que é realmente cuidar da mulher. Temos que cuidar de quem está desamparado. Isso é fato. E a parte que termina sendo mais frágil, né? Com certeza. E aí, gente, queremos deixar bem claro, somos contra todo e qualquer tipo de violência, somos defensores da mulher, a mulher precisa ser respeitada, precisa ser resguardada e também honrada. Nós somos de uma cultura que nós crescemos, minha mãe, por exemplo, ela nos ensinou que não se deve, naquele tempo a gente dava a bênção aos pais, né? E eu acho bonito, eu acho que isso não é ultrapassado. Salário e dignidade, a Miriam acabou de escrever aqui, salário e dignidade. Obrigado, viu, Miriam, pela colaboração. A gente foi ensinado a uma cultura de respeitar, dar a bênção, né? A gente não se metia na conversa, não nos metíamos na conversa dos pais, dos mais velhos, inclusive. E hoje chegamos a um ponto como esse, de tanta violência, desrespeito. E aí o nosso apelo aqui a todos os que nos assistem, seja homem, seja mulher, independente da sua sexualidade, não aceite violência. Uma pergunta aqui também que não quer calar. Sim. A violência, ela nasce às vezes de coisas banais, né? Tem a violência física, mas tem também, a minha pergunta, né, na área do direito que a senhora representa, é bem nessa área. Também tem um negócio de violência patrimonial, doutora? É isso mesmo? Exatamente. Como que é essa violência? Isso aí me chamou a atenção, né, gente? Não sei você, mas eu tô louca para saber como é que é. É aquele caso que a gente tem ali os avós, né? E tem às vezes o filho, o neto cuidando de uma pessoa que já tem uma certa idade e vai lá e roubam eles, né? E acaba causando um prejuízo patrimonial. Aí pode ser também, né?
Então violência também tem essa patrimonial, violência patrimonial. temos violência sexual, temos violências psicológicas e temos violências físicas. Exatamente. O grau de... A violência física, eu acho que ela deve ser o ápice, né? Antes de chegar no físico, já vem tendo uma violência psicológica. Que às vezes a pessoa nem sente, né? Inclusive tem uma novela passando agora recentemente, que a mulher, ela é vítima e ela simplesmente parece que não nota. É uma característica dos homens, né, que tem aquela onda de agredir a mulher. Eles começam com a primeira etapa, que é os ciúmes, né, e depois a próxima etapa dele é afastar ela de todos os amigos, todas as pessoas que tinham uma possibilidade de ajudar ela até mesmo na denúncia. Isso já é uma estratégia das pessoas que ofendem as mulheres psicologicamente, depois começa a agredir fisicamente. Acaba que ela se isola do mundo e não vai ter ninguém por ela. E ele vai poder fazer essas agressões de uma forma livre. E é uma coisa muito prejudicial para a mente da mulher também, né? Deixa traumas por muitos anos, muitos meses. E é muito triste essa situação. Ela sabe lidar com o mundo dela, né? Inclusive na parte de educar seus filhos. O que prejudica terrivelmente, né? Sim. E aí, gente, que sociedade nós estamos deixando para nos suceder? Como que estão esses filhos? Agora, por exemplo, após essa pandemia, nós sabemos que muitos filhos ficaram órfãos. Aumentou consideravelmente o número de filhos que perderam tanto o pai como a mãe, agora, recentemente, na Covid. E mais agora, na pós-Covid, que está aumentando esse número de feminicídios, continua aumentando o número de órfãos, porque o pai mata a mãe vai para o cemitério e o pai para o hospital. Aí, doutora, como é que fica essa quantidade de meninos e meninas, filhos órfãos? É uma vida muito complicada, né? Viver sem pai e sem mãe. É muito complicado você conseguir se desenvolver sem nenhum suporte. É muito triste. A pandemia foi uma das grandes causadoras de violência doméstica também, porque a gente teve um grande número de desemprego, né? Tivemos problemas com situações financeiras aí muito precárias. E também o tempo de convívio numa casa aumentou. E é evidente que isso reflete diretamente nas violências que acontecem dentro de casa. Porque com o isolamento, as pessoas se enclausuraram, né? E aí, às vezes, todo mundo acostumado a cada um ter seu dia a dia, e vai um para um lado para o outro. Então, quando coloca todo mundo, do dia para a noite, trancado, dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder ir para a escola... Desemprego, problema financeiro, tudo se acumulou. Colaborou bastante, então, a pandemia para o aumento dessa violência? Para a mudança da sociedade como um todo. Como um todo. Mudamos para melhor ou para pior, na sua opinião? Eu acredito que para pior. 60% das pessoas estão se isolando e vivendo sozinhas. Isso é muito preocupante. Sério isso? Sério. Isso faz as pessoas elas não terem mais tanto sentimento com o próximo. Empatia. E agora elas se preocupam só em resolver os problemas dela. E isso é evidente que pode gerar uma pessoa mais violenta, menos emoção. O ser humano, ele é dele viver em sociedade, é dele viver em contato com outros seres humanos. Embora, eu vi uma frase outro dia que diz que cada vez que eu olho para a sociedade de hoje, eu entendo por que Noé só botou animal na arca. Eu também entendo. É interessante, mas faz sentido, viu, gente? Faz sentido. Embora não é o ideal, né? Eu quero mandar um abraço para um telespectador nosso que está lá na Samambaia, o João Guilherme. João Guilherme, um abraço. João Guilherme, Ariela, Sinara, João Paulo, um abraço para vocês aí. Samambaia, de Ceará. Obrigado pela audiência. Doutora, a questão da violência é uma questão, infelizmente, um tanto que mais complexa, né? Porque passa pela questão da cultura. A senhora vê essa mudança em médio, curto ou longo prazo? A senhora vislumbra aí uma mudança nesse padrão? Sendo sincera, eu não vejo a sociedade se preocupando com essa mudança. Eu não vejo a política se preocupando com essa mudança. Isso é muito triste. É como eu disse anteriormente,
Parece que as pessoas hoje em dia só se preocupam com seus problemas e seguem a vida. E não é assim que a gente vai voltar aos princípios de família. Precisa dar um freio de arrumação. Precisamos de princípios milenares, aqueles que estão na Bíblia e que ninguém lembra mais. E nem quer, né? Estão querendo tirar os ensinamentos. Exatamente. Interessante. Falou, olha, a verdade... Aqui o programa é Palavra Franca, né, gente? E ela falou uma verdade, uma palavra franca mesmo. Não estão se preocupando. Inclusive, estão tentando tirar esses valores. Tirar esses princípios. Respeitar pai e mãe, respeitar o próximo, respeitar a mulher, respeitar o idoso. Até violência contra o idoso tem aumentado. Infelizmente, né? Acabou a utilidade, já não se respeita mais. É muito triste. Eu fico pensando, como é que pode dormir um filho? E aí isso aconteceu aqui no entorno. Por incrível que pareça. O filho levou o pai numa padaria conhecida aqui na cidade. Está aqui mandando um abraço para você, a nossa amiga, minha filha, Irlana. Abraço, Irlana. Lembra dela, né? Demais, maravilhosa. Obrigado, Irlana. Obrigado pela participação. A doutora Miriam disse, durante a pandemia, mais de 30% aumentou o consumo de álcool. Portanto, aumentou... Né? E as drogas também, né? A Irlana tá dizendo aqui, oi lindona! Olha aí. Nesse interim, voltando à questão do idoso, o filho levou o pai numa padaria, deixou o senhor lá e foi para casa. Ele abandonou o senhor lá. Eu acho que é de uma loucura tão grande que ele esqueceu que tem câmera, esqueceu que o carro dele tem placa, descobriram o filho, o carro, o endereço e foram a razão da obra. Eu tenho para mim, não sei se a lei já pensou nisso, mas eu tenho para mim que um caso desse, abandono de idoso, abandono de incapaz, e agora eu lanço um desafio aqui para os nossos legisladores. Peço eu que quem esteja me ouvindo possa repassar esse recado. Eu penso que já devíamos ter transformado o crime de violência doméstica em crime hediondo. E penso mais, não só violência doméstica, mas violência contra idoso, além de crime hediondo, sem direito à fiança. Porque não é possível um sujeito que eu não chamo nem de filho, abandonar um senhor de idade ao léu numa padaria, devia ser preso, devia ficar preso para servir de exemplo. Aí vai lá, simplesmente diz que inventa uma desculpa esfarrapada, paga uma indenização de R$1.000 e está liberado. Me diga uma coisa, pode um negócio desse, doutora? Depende do advogado. Ela matou a charada, né? Depende do advogado, né? Eu quero mandar um abraço pro doutor Navarro, que esteve conosco hoje numa reunião. Muito obrigado, doutor Navarro. Doutor Lorinaldo, doutor Paulo Henrique, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço para os nossos vereadores, que tomamos um café hoje. Vereador Plácido Cunha e vereador Alceu do Alternativo. Um abraço para vocês, muito obrigado. Doutora, mas voltando para cá, a senhora acha que esses crimes, e aí a sua visão agora jurídica, né, operadora jurídica, esse crime, será que ele pode, falando sério agora, esse crime pode ser transformado, há a possibilidade de transformá-lo em um crime hediondo, na sua opinião? Depende dos legisladores, né? Depende de quem você vota e no projeto que vai surgir essa lei. Depende da população em si. Precisamos trilhar um caminho, né? Exatamente. Trilhar né? um caminho. A lei, ela funciona para poder suprir as necessidades de uma sociedade, né? Essa sociedade que são muitas pessoas que estão pensando e que estão se transformando a cada dia. E é assim que vai se formando as leis. Muito bem. Interessante. E realmente, a sociedade precisa participar, precisa se manifestar. O programa Palavra Franca é uma voz. Você pode contar conosco, pode mandar sua pergunta, pode dar a sua participação. Aqui nós somos uma voz para você, cidadão, cidadã de Valparaíso, de Goiás, do Brasil
e até do mundo, né, gente? Quero mandar um abraço para minha amiga Letícia, que está lá em Portugal, Lisboa, valparaísense, gente boa demais. Um abraço, Letícia, um abraço, Daniel, um abraço, meninos aí, um abraço a todos os nossos irmãos portugueses, um abraço para vocês. Bom, a sociedade precisa se manifestar, mas aí eu tô vendo aí agora, e aí até fugindo um pouco dessa pauta, saindo um pouquinho da caixa, estou vendo agora que o Brasil parece que não é mais o Brasil de antigamente. Agora parece que não se pode falar de tudo, não se pode pensar de tudo. Talvez seja uma percepção minha, talvez esteja errado. Quero até fazer essa enquete aí. Hoje, me ajuda aí, parceiro. Hoje no Brasil, você realmente pode falar o que você pensa? Só precisa dizer sim ou não. Quero só fazer uma enquete rápida aí. Como a senhora está vendo hoje, olhando ao redor, como a senhora está vendo hoje o nosso item democracia, mais especificamente direito de liberdade de expressão? Eu acredito que hoje em dia a gente tem instrumentos que conseguem passar a informação de uma forma muito mais rápida e atingir muito mais pessoas. Então, acredito que tudo que falamos reflete diretamente na nossa imagem e isso influencia na nossa profissão. Então, depende. Se realmente for para a profissão, a gente tem que ter uma postura para poder realmente agradar melhor nossos clientes. Mas se não tem nada a perder, tem pessoas aí rasgando a camisa e falando o que quer. Mas nunca se sabe se é um planejamento de um fake news para prejudicar ou se aquilo ali é real. Então, não sei qual é o poder da palavra. É preciso pensar, repensar e avaliar. Exatamente. Eu quero, inclusive, dizer, gente, que agora recentemente está sendo debatido ainda na Câmara, na Câmara Federal, né? A PL, que é a famosa PL das fakes, né? Que trata aí de alguns direitos dos cidadãos. Acredito eu que os nossos deputados entenderam o recado da sociedade. Eu acho que agora a gente tem muita coisa assim realmente a pensar. Mas que tal a gente pensar de uma maneira ampla? Ao invés de atender um ponto, ou ao invés de atender apenas um lado, um segmento da sociedade, que tal sentarmos e pensarmos em se é para atualizar, vamos atualizar nossa Constituição? Que tal aí, senhoras e senhores? E aí eu espero ouvir a sua opinião. Que tal a gente fazer, ao invés de ficar criando penduricalhos, vamos atualizar a nossa Constituição Federal, já que ela precisa de tantas PECs, de tantas emendas constitucionais? Então, que tal os senhores pensarem em atualizar a nossa Constituinte? A nossa, ela é bem ampla, a de 88. Mas quem sabe não chegou a hora de melhorar, né? Inclusive na questão do Código Civil. Hoje, doutora, eu acho que alguns itens do Código Civil podiam ser atualizados. Na sua opinião, a gente precisa de dar uma atualizada nisso aí? Como é que você vê no dia a dia? A lei tem seguido esse princípio da atualização? Eu vejo bastantes atualizações em prol realmente da mudança da sociedade, né? Temos aí os crimes tecnológicos, que estamos aí com novas leis, né? A própria Maria da Penha, apesar de ter 15 anos também, foi uma adaptação com a sociedade. A Constituição Federal, que acontece com ela é a Carta Magna, ela é o pilar de todas as outras leis. Então é muito complicado fazer uma mudança dela. E quando ela vem falar da lei, ela fala de uma forma genérica. Na Constituição a gente encontra todo tipo de assunto, seja penal, seja eleitoral, seja civil, seja tributário, e dela surgem as outras leis. Então ela faz uma boa base para a gente poder mudar as outras leis, para ir mudando conforme a sociedade. A Constituição, sim, eu acho que é uma complicação, um nível mais elevado para se modificar, porque ela é o ponto central. Mas a partir dela a gente consegue surgir outras leis que podem sim melhorar a sociedade. Podemos fazer leis mais bem elaboradas e conseguir favorecer várias classes que necessitam de novas leis. Aí. Essa é a doutora Tamires Ribeiro, advogada, criminalista,
que atua, né, na área da defesa aí dos seus clientes em Valparaíso de Goiás, Brasília, no Distrito Federal. E, doutora, uma pergunta agora, bem agora na sua área. Nós sabemos que Valparaíso é uma região bem atípica, né, porque está no meio aqui na região chamada nem Goiás e nem DF. Hoje, você atua mais no Goiás, mais no DF ou independente você atua em ambas as... Deus está me abençoando tanto no Goiás quanto em Brasília. Muita gratidão no meu trabalho, são muitas bênçãos e tudo é Deus e nada sou eu. Então, tá ótimo, tô atuando nas duas regiões, graças a Deus. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Dr. Zito, que é o presidente da OAB Subseção de Valparaíso de Goiás e Novo Gama. Gente, eu quero me lembrar também aqui, mandar nossas condolências à família do nosso amigo Adão Ribeiro, que partiu para a eternidade, né, essa semana, né? Ontem foi o enterro dele. Eu quero mandar um abraço aqui, meus sentimentos a toda a família do nosso amigo, conhecido mais carinhosamente como Mestre Adão Ribeiro. E em nome dele eu quero mandar um abraço para a dona Bia, né, sua esposa, suas filhas, em especial sua filha, a doutora Geórgia. Que Deus possa consolar os corações e nossos sentimentos a todos os parentes, familiares e amigos do nosso amigo Adão Ribeiro. Nossos sentimentos, viu, Adão? Doutora Tamires Ribeiro, como é que a gente encontra a senhora na internet? Qual é os seus endereços aí eletrônicos? Vamos divulgar aqui, e-mail, página, vamos embora, vamos fazer um merchan agora, doutora? Não, ADV Tamires Ribeiro. ADV Tamires Ribeiro, tudo junto. Eu tô movimentando mais o Instagram e o WhatsApp também. ADV Tamires Ribeiro. E todas as informações estão na bio. Opa, olha aí, a mulher atualizada, gente. Vai lá na bio. Precisou de uma advogada, precisou de algo na área do direito, chame a doutora Tamires Ribeiro. Doutora, pra gente caminhar, olha, o tempo passa que a gente não vê, não, viu? Quero mandar um abraço pra Leia. Obrigado, Leia, pela audiência. Professora Maria Velônia, muito obrigado pela audiência. Um abraço aí todos em Goiânia. Muito obrigado aí pela audiência, viu? Professora, né? Tudo bem, faz parte da profissão. Faz parte, a gente sempre aprende, né? Não, e a principal função do advogado é passar informação. É deixar o cliente a par de tudo que está acontecendo no processo. É ensinar. É ensinar. Todos têm que ensinar na sociedade. Com certeza. Doutora, conta para nós uma experiência que chamou a sua atenção, que talvez os nossos telespectadores aqui vejam. E aí eu quero até perguntar, gente, advogada, mulher decidida, mulher à frente do seu tempo, consegue manter toda essa pose aqui de mulher brasileira, né, gente? Parabéns à mulher brasileira, parabéns a todas as mulheres, parabéns a todas as mães, ao meio da mãe. Eu quero saber, quem olha assim a senhora com essa simpatia toda, esse sorriso dos lábios, todo esse conjunto que é aí, que eu quero parabenizar, e ela caprichou para vir no programa hoje, né, gente? Obrigada. Como é considerar essa figura de mulher, né, e andar em ambientes que muitas vezes são ambientes hostis, como delegacias, presídios? Como é que a senhora concilia tudo isso aí, doutora? Eu acredito que é um trabalho em equipe. Eu não vejo como um advogado está trabalhando com um policial. É evidente que cada um tem sua função. Mas onde eu estou trabalhando, eu vejo como trabalho em equipe. Por mais que às vezes eu esteja ali na prisão, com muitos homens, policiais homens, tudo, eles me respeitam como se eu estivesse ali trabalhando de fato. E toda vez que eles verificam, eu estou trabalhando de fato. Não tem como dar errado, né, doutora? Aí sempre tem um respeito. Parabéns, doutora Tamires, pela escolha dessa profissão. É uma profissão desafiadora, né? Hoje, essa semana, conversando com a professora Isabela da Unidesc, temos visto que a profissão de pedagogia está faltando cada vez mais pessoas, alunos desse ramo, né? Que é a pedagogia.
E em um longo prazo tende-se aí a uma redução drástica no número de pessoas formadas em pedagogia. Mas o direito não. O direito está sempre aumentando, né? Bem, vamos falar um pouquinho do direito, né? Falar um pouquinho da execução penal, né? Que a gente tem ali 90% das pessoas que estão numa execução, que já foram condenadas, né? Estão ali vinculadas à defensoria pública. Venho dizer que aqui quem é do direito penal tem que ser humano, porque a gente tem que estar aqui para ajudar o próximo, e só assim que a sua profissão vai melhorar. Tem que estar ali em prol de ajudar o parceiro, porque é muito humana a parte do direito penal, pelo menos. Mas se tiver realmente um comprometimento com a técnica e ser fiel ao seu trabalho, aqui na minha área, você pode nadar no oceano azul. Vai sobrar cliente, vai poder te trazer uma estabilidade financeira. É um trabalho que eu tenho muito amor, muita paixão e que me faz muito feliz em poder suprir todas as minhas necessidades. Sou apaixonada por direito criminal. Parabéns, doutora Tamires, pela escolha da profissão. Eu estou lembrando aqui do seu pai. Meu nome é seu pai? Washington Luiz. Um abraço para o senhor Washington, doutor Washington Luiz, um abraço. Parabéns pela filha, essa profissional sensacional que está hoje aqui abrilhantando o programa Palavra Franca. Quero mandar um abraço para o meu amigo Anderson Soares, da Acival, viu? Doutor Anderson, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e pela participação no programa Palavra Franca. Doutora, como eu havia falado, uma experiência que você podia dividir com nossos telespectadores aqui, uma experiência que marcou você caminhando aí pela área do direito. Fui fazer um atendimento com um deficiente. Ele tinha perdido parte do crânio, ali só tinha o couro cabeludo com a massa cefálica. Ele passando mal, o sistema realmente com as falhas que existem, e pedir socorro e não aparecer policial e ficar desesperada de estar fazendo um atendimento com vidro e não poder fazer nada. Então, acho que foi a experiência que mais me chocou, entendeu? Ao ponto que era um pro bono, estava ali para ajudar. É isso que os profissionais têm que fazer, é não só olhar o dinheiro, poder ver o potencial do que ele pode fazer para ajudar o próximo, sabe? E isso vai abrir portas para você. Você ajudar o próximo abre portas para você. Você conhece diretores, você conhece pessoas que são responsáveis pelos direitos humanos, pessoas que estão ali para ajudar uma coletividade. Então, no momento que você vê que pode ajudar o próximo, não pense duas vezes em ajudar, porque o universo com certeza vai contribuir com você. Então, esse daí já fez a distribuição do processo, já tem atendimento médico e já está bem. Então, a gente tem que pensar em ajudar o próximo. E as coisas vão acontecer na sua vida. A senhora usou um termo aí que é mais usado no jurídico, que é pro bono. O que é para os nossos telespectadores? O que é um atendimento pro bono? É você advogar sem receber nada. Olha só, que bonito, doutora. Parabéns pela atitude, né? Obrigada. A gente sente na pele quando o relato de poder estar no atendimento, o atendimento no caso, o advogado é separado do cliente por um vidro, é isso? A sala do advogado, né? A sala do advogado, ele tem um vidro que a gente não tem contato nenhum com interno, né? Sim. E também tem uma grade. E então eles entram por uma porta e a gente está por outra porta e mal conseguem nos escutar para dar uma assessoria, mas ali a gente se comunica, mas não tem contato nenhum. E não consegue passar nenhum objeto, que é o justo, né? Sim. É o mais seguro. Nessa cena, o seu cliente teve uma crise e você apenas viu sem poder fazer nada. Deus me abençoou na hora, pediu para eu voltar. Olhei para ele e falei que o tempo da ansiedade dele passa e o controle emocional ele pode ser recuperado. E que ele possa sustentar isso até chegar um atendimento lá dentro.
Mas ao se falar do direito, eu tenho que elogiar muito a vara de execução penal. O nosso direito aqui, a nossa parte processual está sendo uma parte que está sendo muito ágil, está tendo respostas em tempos muito favoráveis comparado com outros estados. Então, ao dizer na vara de execução penal aqui de Brasília, eu só tenho elogios, tanto em todos os setores. A Justiça de Brasília é uma justiça que realmente, ao meu ver, está funcionando. Parabéns ao Judiciário de Brasília. Exatamente. Gente, o programa Palavra Franca hoje está recebendo a doutora Tamires Ribeiro, que é advogada criminalista, e temos aqui mais uma participação da Sara Damas. Ela escreve dizendo: muitas pessoas são prejudicadas por fake news, desde que não viola os direitos humanos. Crime hediondo e inafiançável. Lindalva, boa noite! Boa noite, Lindalva. Gente, um abraço para Lindalva lá a família da Casa de Vidro, a Tereza, o Hélio. Um abraço para vocês, gente. A Estezinha, a Maria do Carmo, a Rose. Um abraço para vocês. Programa Palavra Franca hoje recebendo a doutora Tamires, advogada criminalista, que muito nos honra com a sua presença. Doutora, o programa já está caminhando para o encerramento, né? Eu costumo dizer que é bom sempre saber que as portas estão abertas para a senhora vai voltar assim novamente, sempre que tiver um assunto, uma novidade. Nesse momento eu quero abrir o programa para a senhora mandar sua mensagem aí a todos os que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir. Gente, depois, quero fazer um apelo aqui. Vai lá no nosso Facebook, Instagram, YouTube, segue, se inscreve, curte, compartilha, manda esse assunto para um amigo, uma amiga sua. Programa Palavra Franca. Conto com você. Doutora Tamires, o programa é todo seu. Eu diria que se alguém está vendo uma pessoa passar por uma violência doméstica, que seja humano para poder ajudar, que tenha paciência para entender a situação e que também possa se proteger, porque é evidente que ajudar uma pessoa nessa situação requer muita energia. Ajude o próximo. Eu acho que é o melhor recado a se dar hoje em dia. Esse foi o programa Palavra Franca. Eu encerro, gente, agradecendo em especial a doutora Tamires Ribeiro, e hoje de uma maneira muito especial, nossa amiga, colaboradora, colega de trabalho, diretora, produtora. Rapaz, a mulher é show. Sara Damas. Um abraço, obrigado, Sara Damas. Escreveu Jean-Jacques Rousseau dizendo: a razão deve ser a única fonte do direito. O programa Palavra Franca se despede, deixando aqui o meu abraço a todos, meu muito obrigado. Sexta-feira que vem tem mais. Lembrando, gente, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.